Olá, eu sou a professora Glauciene, formada em História, também na área de Geografia, possuo um título de mestre em Sociedade e Fronteira pela instituição da Universidade Federal de Roraima, e o que nós vamos estar discutindo aqui hoje é o tema da diversidade racial. Antes de a gente adentrar esse assunto, precisamos dizer que diversidade racial é um conceito simples e de forma rápida e direta, vários tipos de povos. Antigamente se utilizava muito o conceito de raças, mas é um conceito que está sendo deixado de ser utilizado porque se utiliza muito o conceito de etnia. Etnia, para a gente definir o que seria, expressa uma realidade cultural no qual as pessoas formam um determinado grupo étnico, se baseando na percepção comum e nas experiências espirituais, que são compartilhadas em comum, em grupo. E já o conceito de raça, a gente pode definir que é um conceito que se usava antigamente e que refere aos atributos dados a povos que compartilham traços biológicos comuns e ocupa áreas continentais desde os tempos remotos, ou desde antigamente se utilizava esse conceito de raça a um determinado grupo que poderiam viver isoladamente ou compartilhando algum tipo de comportamentos. Para se falar de relações étnicas, né, são todas as situações nas quais diferentes culturas ou etnias são colocadas em contato. A gente até coloca aqui um exemplo de 2 ou mais povos que representam suas etnias e que mantêm, de certa forma, alguma convivência. Então, isso é uma relação étnica, quando 2 culturas diferentes mantêm uma relação. A gente pode colocar outro exemplo também, o deslocamento de grupos de pessoas de uma etnia para outra. A ocupação do território, atividades comerciais, procura de condições de vida e melhorias nessas questões das relações étnicas culturais. Quando a gente fala de relações étnicas, a gente precisa colocar as relações étnicas brasileiras, né? A sociedade brasileira ela é constituída por diferentes grupos étnicos, raciais, que vão caracterizar uma ampla diversidade dentro do contexto brasileiro. E a gente pode se dizer que o território brasileiro é rico em diversidade cultural. Obviamente, nós temos uma história marcada pelas desigualdades e discriminações, especificamente pelo conjunto de formação do território, do povo, da comunidade, que foi uma comunidade que foi formada pelos negros, indígenas e pelos brancos, o que provocou toda essa diversidade étnica dentro do contexto brasileiro. Isso também foi um desenvolvimento econômico, político e social que se agravou devido a essas questões da discriminação. Essa diversidade étnica se deu no Brasil devido às grandes navegações e também às navegações marítimas, né, que a gente coloca a chegada dos portugueses, dos espanhóis, quando começaram o processo de povoamento, de territorialização do território brasileiro. Podemos colocar também o colonialismo, que foi a forma de imposição de autoridade de uma cultura sobre a outra, dentro do poder político, econômico e das explorações dos recursos minerais, que foi no tempo do Brasil colônia e Portugal, de 1500 a 1822. E devido a essa história da formação do território brasileiro e devido à grande expansão de território, porque o território brasileiro ele tem uma expansão territorial bem significativa, então a gente pode se dizer que a etnia brasileira ela é bem diversificada. Devido a isso, nós temos vários conjuntos de comunidades indígenas que são encontradas em todo o território brasileiro, que foi devido à forma de população que já existia com o processo de descobrimento do Brasil, e a gente percebe essa diversidade. Etnia, para a gente finalizar essa questão da etnia, da coletividade dos indivíduos, a gente pode colocar a questão sociocultural, que é justamente formado pela língua, pela religião, e a maneira de agir, o comportamento, que isso vai diferir uma sociedade da outra.